Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, eu passo uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado esse trabalho de papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Eu gostaria de fazer um comunicado sobre o filme O Nosso Lar 2. Ele estava marcado para o dia 31, depois passou para o dia 3, agora o diretor, por questões peculiares, mudou a estreia dele para o dia 25 de janeiro de 2024. Então, a irmã ou irmão que não tiver um cinema na sua cidade, procure a cidade mais próxima que tenha cinema, ou se não os shoppings, porque os shoppings geralmente tem cinema dentro deles. Então, procure se tem shopping na sua cidade, se tem cinema, e vá ao cinema. O filme Nosso Lar 2, a narrativa do filme fala de um umbral, do mundo espiritual e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Os mensageiros vêm resgatar esse espírito. Uma outra observação é que o filme Nosso Lar 2, ele não a narrativa não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Então, o papo de domingo de hoje é sobre trigo e o joio, Vamos entender aqui o trigo e o joio, Jesus, ele falava por parábolas, por quê? Porque era mais fácil de entendimento. Ele pegava um assunto e falava que as pessoas na época tinham conhecimentos dos fatos, então ele fazia essa comparação para explicar o seu evangelho. Então, quando ele pega o trigo e o joio, ele está ele coloca que o trigo, que as pessoas faziam, os agricultores naquela época, fazia plantação do trigo e do joio. E aí eles ficavam sabendo como era esse esquema dessa plantação do trigo e do joio, E eles ficavam sabendo também que o trigo ele é melhor do que o joio, E aí Jesus ele fazia essa comparação e colocava aqueles malvizinhos que gostam de prejudicar o vizinho do lado, E na hora da plantação eles lá plantavam, quando eles plantavam só o trigo, eles plantavam joio, para prejudicar a plantação daquele vizinho. Quando o trigo crescia, estava misturado com joio, ninguém sabia o que era trigo, o que era joio. Então, para prejudicar aquela pessoa. Então ele falava do mau vizinho, pegando o exemplo do trigo e joio, Que a gente não pode ser o joio, principalmente no caso de vizinho. Nós temos que ser sempre o trigo. Nós temos que sempre amar o nosso vizinho, independente de qualquer situação, independente se eu estou bem, se eu estou passando mal ou não, se eu estou economicamente bem, eu tenho que amar o vizinho do lado, E eu só queria o bem para aquele vizinho. Eu não posso pedir o mal para aquele vizinho. Eu quero o bem sempre que ele prospere aquele vizinho. Independente da minha situação. Eu tenho que pedir sempre o bem para aquele vizinho.
mostrando que eu estou sempre querer ser o trigo e não ser o joio, né? Então é essa diferença que Jesus colocava, né? E coloca. E também ele fazia também essa análise, né, de comparação entre o trigo e o joio, colocando também que o mal ele é transitório, ele não é permanente, porque Deus cria o bem, Deus não cria o mal, né? Então somos nós aqui humanos, né, iludido com os desejos humanos, que praticamos o mal, né? É o marido que comete adultério, a esposa que comete adultério, né? É por aí. Então, nesse contexto de praticar o mal, é querer, se um vizinho vê um outro melhor, aí fica com o olho grande porque o outro tem melhor do que o outro, entendeu? É nesse contexto, né, a ganância do ser humano, né, que chega nesse patamar de ser joio, né? E ele é transitório, porque ele vai chegar um período na vida que a pessoa ela vai ter que se redimir. Se ela não quis se redimir por amor, ela vai se redimir pela dor, por doenças, por necessidades, né? Por isso que a gente vê uma pessoa que foi milionária, né, e de repente ela só usou a avareza, trabalhou no adultério, e quando ela foi ver, a vida dela caiu economicamente, né? E ela só vai sentir que ela cometeu erros gravíssimos quando ela estiver no fundo do poço, né? Ela vai querer modificar essa situação, né? Aí é onde que ela vai ver. Tem muita gente morando na rua hoje que não deveria estar morando, né? Mas se prendeu a drogas, se prendeu a bebida, o álcool, né? E outros conceitos por aí errado que chegou a esse patamar. Isso não quer dizer que a gente não tenha que olhar por eles. A gente tem que fazer prece para eles e ajudar o máximo que a gente puder ajudar, né? Então, Jesus, ele nos coloca isso, que esse mal também ele é transitório, ele não vai ser para sempre. Ou ele vai ser chamado na hora da dor, porque por amor ninguém quis optar, então pela dor, pela doença, por alguma necessidade que as pessoas vão se tocar, que não deveria estar daquele jeito, né? Então, é nesse contexto que o joio e o trigo, e a gente tem que separar sempre o trigo do joio, né? Não são a mesma coisa. Então, Jesus, ele coloca que o bem não é a mesma coisa do mal, né? Então, a gente tem que separar muito bem isso, né? E também, eu sempre falo, né, que essa questão de bem e mal, uma questão de céu e inferno, é questão de consciência. Por quê? Quem fala de céu, porque o céu físico não existe. Vai existir a consciência. Porque aquele que pratica, que tem equilíbrio, né, ele vai estar no caminho do bem, ou indo para o céu. Aquele que pratica coisas desequilibradas, erradas, como adultério e outros erros, ele está no caminho do mal. Então ele vai para o inferno, então ele está no inferno, né? Então nesse contexto, não existe o céu físico nem o inferno físico, existe uma questão de consciência de cada um, né? E cada um tem que mudar. Olha, mesmo exemplo, Jesus, ele é o modelo da humanidade de evolução moral, né? Porque uma questão de consciência, ele quis procurar a evoluir e não perder seu tempo no caminho do mal. Então ele renunciou, né, esse desejo mundano, né, para seguir a caminhada do bem. Então ele separou o trigo do joio nesse contexto. Não tenho mais nada para falar sobre o trigo e o joio. O próximo
papo de domingo vai ser sobre os talentos, né? Jesus, ele fala também a parábola dos talentos, que ele vai contar a história de um senhor, né, de terra, né, proprietário, que ele vai fazer uma viagem e deixa alguns talentos com os seus funcionários. Então, deixou 3 com um, que ele investiu os 3, ganhou mais 3, deixou 2 com o outro, 2 investiu os 2, ganhou mais 2, e o terceiro, com medo, né, de gastar ou perder, ele enterrou. E quando o senhor chegou, prestou conta, né? Aquele que ganhou 3, deixou 3, investiu, ganhou mais 3, ficou contente. Aquele que deixou 2, ele investiu os 2, ganhou os 2. Aquele que ele deixou 3, ele ficou com medo de investir e enterrou. E não ganhou nada, então ele ficou chateado com ele. Então, a questão dos talentos é isso, a gente tem que ter coragem, né, para investir, seja ele qual for, do pedreiro, faxineiro, da empregada doméstica, do engenheiro, do médico, do advogado, do professor, seja ele qual for, né? O talento é nesse contexto. Agora, tem uma questão de talento também, que ela é assim meio problemática. Um exemplo, um espírito que ele encarnou para ser talentoso no esporte. Esse espírito, ele vai perder a sua espiritualidade. Por quê? Ele vai estar só com a cabeça para ser o melhor naquele talento dele, né? Então, aí tem... Por isso que tem, principalmente ligado aos esportes, aquele que não é muito humano, né, com as pessoas, é mais ligado ao esporte, ao talento dele. Se é um jogador de futebol, ele só quer ser o melhor. Então, se ele tem filhos, nega os filhos que tem, e por aí vai, né? Então, ele não tem aquele amor que ele deveria ter, né, por causa, aquele talento dele puxa ele só para ele ficar focado naquele sentido. Agora, todos nós temos talentos, né? E temos que trabalhar os nossos talentos, né? Procurar sempre eu, né, assim, um exemplo, eu tenho vários talentos, então procuro trabalhar esses meus talentos, né, e não deixo o meu lado da espiritualidade. Então eu foco muito a minha espiritualidade, sabendo discernir a minha vida material aqui através desse... E para me ter também uma estabilidade, né, na espiritualidade, né, eu tenho que trabalhar esse meu talento também. Porque não adianta nada eu só falar que trabalhar a minha consciência para ficar mais equilibrada, né, para não cometer pecados, para não cometer equívocos, se eu só procurar ter humildade, porque uma diferença da pessoa ter humildade e ter conhecimento, né? Se eu pego o exemplo de Jesus, ele era humilde com conhecimento, porque a pessoa que só tem humildade, ela não tem conhecimento, ela vai começar a fazer coisas erradas. Por quê? Ela não tem conhecimento dos fatos, ela só é humilde, né? E a mesma coisa, aquela pessoa que só tem conhecimento e não tem humildade, ela vai ter problema. Porque não adianta só a pessoa ter conhecimento e não ser humilde. A pessoa ter conhecimento, ser grosseiro com as outras pessoas, né? Fazer uma opção de coisas erradas, porque o seu ego quer que ela faça isso. Então ela vai deixar de ser humilde. Então eu vejo muita gente que tem conhecimento, às vezes está numa fila de banco, ela é explosiva no caixa de supermercado ou na fila do banco, porque ela quer do jeito dela e pronto, se não for do jeito dela, acabou, ela sai ofendendo as outras pessoas. E ela tem conhecimento para isso, né? E outra coisa também que a gente tem que diferenciar a nível de conhecimento, porque aí eu estou falando de talento, que as pessoas, algumas pessoas, elas só se preocupam com conhecimento humano,
só com sabedoria humana, sabedoria de talento humano. De quê? De ser só engenheiro, de ser só um matemático, né? Só aquilo. A inteligência dela é para isso. Ela não trabalha a inteligência dela para o lado espiritual, que é o quê? Ajudar o próximo, ser caridoso, fazer prece, né? Fazer culto do lar, né? Estudar o evangelho, estudar qualquer tipo de doutrina, de qualquer escola religiosa. Ela não faz isso. Então ela só pensa só em matemático e em coisas supérfluas, encher sua roupa, seu guarda-roupa de vestir, de roupas, calçados, e só isso, ir para restaurante, gastar com supérfluo, entendeu? É nesse contexto. E ela não investe na espiritualidade dela, né? Então ela só tem só conhecimento humano, ela não tem um conhecimento espiritual, que é o mais importante, né? Porque todos nós temos o reino de Deus dentro da gente. Então o que é o reino de Deus dentro da gente? É o seguinte, é o lado dessa consciência da espiritualidade, né? Quando eu começo a fazer caridade, né? Quando eu começo a falar, falar uma coisa, praticar o evangelho é outra, né? Se eu começo aqui a falar de bem-aventurados, os mansos e pacíficos, e sou grosseiro dentro do meu lar e fora do meu lar, eu não estou praticando o evangelho. Isso eu só conheço só no discurso, mas na prática eu não conheço, né? Se eu falo da caridade, né, para ser caridoso com o próximo, mas chego lá no meio da rua e vejo lá um morador de rua me pedindo alguma coisa, eu não faço nada, eu falo para ele, ó, vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, vagabunda. O que acontece? Eu só sei o evangelho no discurso, na prática eu não faço isso. Então a gente tem que... o reino de Deus que está dentro da gente é essa riqueza de ser, de amar o próximo como a si mesmo, né? Então é nesse contexto, né, que a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu sei que existem prisioneiros, eu não quero questionar aqui o que levaram a esses prisioneiros na prisão, mas eu tenho que fazer prece para eles, já que eu não vou lá, mas eu estou fazendo alguma coisa, né? Então é nesse contexto que eu vou botando esse reino de Deus que eu tenho dentro de mim, que cada um tem dentro de si. E Jesus traz o evangelho para quê? Para ficar mais fácil para a gente praticar esse reino de Deus que está dentro da gente, né? E esse talento todo, né, que está dentro da gente. O talento, ele não pode ser só de conhecimento humano, ele tem que ser de conhecimento também espiritual, né? Então é nesse contexto todo que às vezes é difícil de praticar o evangelho. Quer ver? É a mesma coisa, uma pessoa que é ofendida, ela às vezes não gosta de dar o perdão. Então ela está esquecendo que Jesus nos fala o quê? Que quando Pedro perguntou a Jesus se nós temos que perdoar só 7 vezes, aí Jesus fala, não, Pedro, nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes. Agora, só que nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes todas as ofensas. Não é só uma só, não. É todas as ofensas que nós recebemos. Então, isso aí é colocar o quê? É trabalhar o reino de Deus que nós temos dentro da gente. E Jesus nos explica isso. Então, é complicado, né? Aí o que acontece? Uma pessoa que ela só tem ódio no coração, ela vai ter um câncer futuramente, né? Por quê? Porque o talento dela não foi bem trabalhado com o reino de Deus, né? Que ela tem dentro dela, né? Então é nesse contexto que o reino de Deus ele tem que ser trabalhado, e nós temos que ter talentos para isso. Então a parábola dos talentos é essa, né? É trabalhar o talento que nós temos, seja ele qual for, não só talento intelectual,
talento de só conhecimento humano. Não, o talento tem que ter também, né, para a gente saber. Mas tem que trabalhar esse talento da humildade com o próximo. Né? Então, eu só vou trabalhar essa humildade com o próximo desenvolvendo esse meu talento e sendo puxado pelo Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Então, eu vou falar no próximo Papo de Domingo sobre os talentos. Então, não tenho mais nada para falar, né, sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho, né? Por mais um papo de domingo, perdoe-me, mais um papo de domingo, né? E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão para dar por encerrado mais um trabalho de papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.